Um jovem de 23 anos que não tem emprego nem namorada é procurado por uma organização que mantém a ordem dos universos paralelos, e criaturas estranhas, uma após a outra, tornam-se inquilinas em sua casa. É sobre isso que veremos no anime de hoje. Então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Hao Ren é um jovem comum que vive nos subúrbios, tem uma vida simples e corrida e sonha em ter um bom emprego e uma linda namorada. Enquanto descansava no banco da praça, Hao acabou sendo acordado por uma figura estranha. Era uma garota que disse estar perdida, procurando por uma casa na qual iria morar. Ao mostrar o endereço, Hao percebe que essa era a sua casa que estava para alugar, só que ele já havia esquecido. A garota achou que o endereço era pela cidade grande, mas na verdade ficava bem no sul dos subúrbios. Por sorte, ela havia encontrado com o senhorio e Hao a levaria até lá. Ela se chamava Lily e, por sinal, era bem ingênua, pois ela nem enxergou a possibilidade de estar sendo enganada por Hao, mas por sorte ele não estava. O ônibus percorreu grandes distâncias e o ponto dos subúrbios nem ficava perto da casa, então eles tiveram de andar bastante. No meio do caminho, a mala de Lily acabou quebrando e, como um cavalheiro que era, Hao tentou carregá-la, mas pareciam ter tijolos lá dentro e mesmo assim, Lily a carregou como se não fosse nada. E isso já era muito estranho, mas as coisas bizarras estavam só começando. Uma neblina forte atingiu o local e Lily teve um pressentimento muito ruim. Ela pediu para que Hao fosse embora o mais rápido possível para sua casa, mas ele não estava entendendo nada e não poderia deixar uma garota sozinha nos subúrbios à noite. Contudo, ela pareceu bem forte depois de se transformar em uma criatura antropomórfica. Lily se preparou para o combate e lá estava sua inimiga, que parecia ser semelhante a ela. Também tinha uma transformação, porém ela voava, o que dificultou muito a vida de Lily. Ela tenta se virar o máximo possível contra a inimiga, que no meio do combate foi na direção de Hao e por sorte os deixou em paz. Lily não queria ter metido Hao nessa história, por isso pensou em ir embora, mas Hao ainda queria como sua inquilina e eles foram juntos para casa. Lily parece se estabelecer bem na casa e passa a noite tranquila, mas Hao é acordado por um alto berro. Lily estava com medo do gato da casa, Gan, que por algum motivo dava medo a ela, mas essa nem era a pior parte da manhã. A TV parecia estar com defeito e Hao pensou ser um problema de conexão, por isso foi até a janela, mas foi recebido com morcegos, os mesmos da noite passada. Aquela mesma inimiga aparece, dessa vez só querendo resolver as coisas com Lily e ignorando Hao completamente. Mas enquanto elas lutavam, a casa inteira ficou uma bagunça e Hao separou as duas com uma bronca. A intrusa disse que estava ali para proteger Hao de Lily, pois a espécie dela sempre se aproveitava dos humanos, mas Lily disse que morava ali, só que ela não foi a única que veio pela casa. Vivian, a intrusa, ficou para almoçar e mostrou que também veio pela casa, pois era barata, e Hao deixou ela morar ali também. Porém, é claro que Lily não deixaria isso barato, e as duas começaram a discutir, como se houvesse uma disputa entre suas espécies, e elas até quebraram a mesa. Mas para acabar com isso, Hao as separou em quartos bem longe uma da outra. Porém, ao Vivian pegar sua bagagem, ela percebeu que havia perdido seu dinheiro novamente e pensou que seria despejada, mas Hao é muito bonzinho e deixou ela ficar. E para não ficar sem fazer nada e morando de graça, Vivian decidiu que seria a cozinheira da casa e surpreendeu a todos, pois de fato cozinhava muito bem. E talvez as duas garotas até consigam viver juntas na mesma casa. Mas o momento bonito é interrompido por uma ligação para Hao. Aparentemente era uma entrevista de emprego, mas ele nem sequer sabia o nome da empresa e ainda estava em cima da hora. Ao chegar no local da tal entrevista, era um lugar abandonado que mais se parecia com um possível sequestro, mas ele recebe mais uma ligação da mesma mulher. Ela diz tudo o que ele deveria saber e Hao obedece, colocando a mão no poste de luz e olhando para cima. Acima dele havia uma grande mansão de cabeça para baixo, como um holograma, e quando ele tirou a mão do poste, foi teleportado para o local. Ao chegar, tudo parecia bem tecnológico e paradisíaco. Ele foi recebido por um mordomo robô e guiado até a sala da entrevista, e lá encontrou a mulher que estava o ligando. As coisas só ficavam cada vez mais estranhas. A mulher se apresenta como Raven e diz que era a chefe daquele lugar e a futura superior de Hao. Como ele não estava entendendo nada, ela decide explicar. Ali era o departamento de tempo e espaço, exclusivo do Império que controlava todo o universo, como se ele tivesse sido escolhido pelos deuses. Sua função era ser assistente de examinador, que tinha o
trabalho de cuidar de coisas triviais que poderiam desencadear em coisas muito maiores, como o apocalipse. E Hal já havia passado no primeiro teste quando conseguiu conciliar Lily e Wei, mesmo sendo de espécies diferentes e querendo se matarem. O único trabalho de Hal no momento seria manter suas inquilinas fora de problemas, pois haviam algumas forças de outros mundos intervindo nas espécies não humanas. Mas ele não precisava lidar com nada muito grandioso, mas é claro que ele tinha o direito de escolha. E se ele escolhesse não trabalhar para o Império, sua memória seria apagada e as suas inquilinas seriam levadas. Só que haviam inúmeros motivos para ele aceitar. Além de manter Lily e Wei por perto, ele teria um salário e vários direitos garantidos. Por isso, ele aceita e assina o contrato. Ao chegar em casa e informar tudo para as garotas, Lily não estava se importando muito, mas Vivian não estava gostando nada dessa história. Ela nunca tinha ouvido falar desse tal departamento e achava muito estranho o fato de sua chefe, Duya, ter pedido para Hal cuidar das outras espécies, o que significava que ela não era uma caçadora de demônios. Hal não sabia o que esse termo significava e Vivian explica que os caçadores de demônios são monstros híbridos de humanos que desde o início dos tempos estiveram em guerra contra as diferentes espécies. Eles eram caçadores de sangue frio e haviam se aliado a religiões humanas e sua sociedade, por isso eram muito mais difíceis de serem encontrados hoje em dia. Vivian disse que fugiria na hora caso os caçadores de demônios viessem atrás deles e levaria Lily com ela, pois não queria que um humano comum se envolvesse em assuntos de outras espécies. De tarde, enquanto tiravam a soneca, Hal se encontra em um sonho muito estranho e realista, pois sentia até dor física. Mas o maior problema não era nem estar perdido, eram os lobos que o perseguiam. Hal é atacado por um dos lobos e, por sorte, nesse mesmo momento, ele é acordado por Lily e tudo parecia estar normal, até ele abrir sua mão e perceber que havia pelos do lobo de seu sonho nela. Vivian sabia que aquilo não era só um sonho e tentou fazer um amuleto para ele, mas suas histórias não estavam colando muito e Lily ainda a provocou, dizendo que ela não era tão experiente com essas coisas assim. Por isso, ela tenta usar sua magia de sangue em Hal de diversas maneiras, mas por algum motivo, só Lily havia sido atingida. Hal era imune às suas magias. Duya liga para Hal, interrompendo o momento para dizer que amanhã haveria uma missão urgente para ele participar. Ao chegar no departamento, ele não se depara com ninguém dessa vez e até bate na porta, mas só é atendido quando Duya aparece com sua roupa de jardinagem e uma espada enorme que ela usava para podar os arbustos. Ao entrarem, Duya entrega para Hal um dispositivo da central de dados que iria lhe dar todas as informações necessárias sobre o departamento e sobre suas missões. Depois disso, Duya o leva para outro local para falar sobre a próxima missão. Eles vão até o centro de fortalecimento, onde todos os examinadores têm de passar por um exame de reforço, recebendo poderes particulares, mas o método era um pouco estranho e exigia que ele entrasse em um caixão. Ele obviamente se recusa, mas Duya o arremessa lá dentro e o processo começa. O caixão se fecha com Hal pedindo por socorro, e enquanto o processo acontecia, Duya percebeu tarde demais que exagerou na dose. Hal acorda naquele mesmo lugar de seu sonho. Lá haviam duas luas, flores estranhas e era muito frio. Hal estava se perguntando o porquê dele ir parar ali, e a central de dados informa que Duya apertou mais botões do que deveria, e eles deveriam esperar alguma coisa vinda do departamento, mas enquanto isso, ele iria o guiar. O dispositivo se chamava Terminal, e Hal o achou inútil por não se transformar em um casaco para o frio, ou algo assim, mas ele só estava ali para ser seu guia. Eles estavam no plano dos sonhos, um espaço paralelo à realidade, e Hal achou que era como os videogames, mas na verdade não. Se ele morresse aqui, morreria também na realidade, e Terminal recomendou que ele não se surpreendesse com nada no mundo dos sonhos. Mas um som estranho quebra o silêncio, e quando Hal vai investigar, são aqueles mesmos lobos de seu sonho. Terminal foge para o seu bolso, pois não era um dispositivo de combate, e Hal fica sozinho nessa enrascada. Porém, ao ser cercado pela alcateia e atacado, seu corpo se torna imune em algumas partes, repelindo os ataques. Era um escudo físico, um dos fortalecimentos que ele adquiriu no processo. Porém, quando os lobos perceberam que não conseguiriam lidar com Hal, eles chamaram pelo líder da alcateia. Mesmo correndo, era inútil. O lobo alfa era muito mais rápido e chega até Hal com facilidade, o atacando sem perder tempo. Contudo, o escudo de Hal consegue salvá-lo e o lobo começa a falar. O lobo pergunta de onde ele vem e Hal diz que é somente um viajante, mas o lobo sabia que tinha algo mais. Hal perguntou se haviam outros humanos ali, e sim, havia, mas eram poucos, pois aquele lugar não era feito para humanos viverem. O escudo prejudicou os dentes do lobo por conta da sua resistência, por isso não poderia caçar
caçar essa noite. Hal prometeu que, quando voltasse, iria arrumar isso pra ele, mas pediu que fosse levado até onde os humanos do plano dos sonhos viviam. O lobo o leva até lá, mesmo não gostando nada de Hal em suas costas, mas o humano promete que voltaria pra ajeitar as coisas. Ao entrar em uma das casas, que tinha um aspecto bem antigo, ela estava completamente vazia e escura, mas ao usar a luz de terminal, Hal encontrou algumas escrituras familiares, mas de repente ele é envolto em um poderoso vendaval que os levanta e faz a casa brilhar. Enquanto isso, na realidade, Lily estava terminando de fazer um curativo em um cachorrinho quando ele correu e ela esbarrou em um homem estranho que passava. Ela percebeu que ele era muito forte, pois nem sequer se mexeu ao receber a pancada. Vivian estava em casa toda empolgada porque descobriu o aspirador de pó e Lily até a flagrou abraçando o eletrodoméstico, mas obviamente tinha que rolar uma intriga, né? E Vivian mostrou uma casa de cachorro velha pra Lily, dizendo que ela poderia morar ali, e uma discussão entre as duas começa novamente. Hal finalmente retorna ao centro de fortalecimento pelo caixão, e é claro que ele pergunta o que era aquele lugar. Duya explica bem simplificadamente, era como um mundo de fantasia baseado no mundo real, que se modificavam juntos, mas nunca entravam em contato. Hal diz que tinha ido pra lá em um de seus pesadelos, e até mostra os pelos de lobo que trouxe junto consigo, mas não conseguiu achar aquelas escrituras estranhas que achou lá. Mas isso não era importante agora, pois ele tinha sua primeira missão como examinador para fazer. Ele teria de ir à Europa para receber um novo inquilino estranho, e ainda teria de levar Lily e Vivian em um voo, o que seria um tormento. Mas quando Hal partiu, Duya queimou os pelos que ele trouxe do plano dos sonhos, pois era preocupante. Dentro do voo, Lily só pensava em forrar o estômago, mas Vivian estava preocupada acerca desse novo tal inquilino, pois eles não tinham informação nenhuma acerca dele, só a cidade em que morava. Obviamente, durante o voo, Lily e Vivian começaram a discutir novamente, e por sorte isso não continuou, pois se acontecesse algo mais grave, estaria ainda pior, pois a viagem até a Europa era bem longa, e Duya os colocou na classe econômica. Ao finalmente chegarem na viagem, eles mal sabiam o caminho do hotel e estavam andando há muito tempo. Vivian disse que morou na Inglaterra por um tempo, então tentou usar seu inglês para saber onde ficava o hotel, mas ninguém a entendeu, pois ela morou na Inglaterra há alguns séculos atrás. Para resolver isso, Vivian faz com que Lily cheire a carta entregue por Duya para achar o hotel, mas Lily só foi convencida a farejar o local na esperança de haver comida. Ao chegarem, era tudo muito confortável e as duas se acomodaram rapidamente. Lily pediu muita comida no serviço de quarto logo quando chegou, e Vivian estava delirando com o conforto das camas do hotel, mas as duas estavam fazendo tanto barulho que quase deixaram Hal maluco. Era hora de achar um novo inquilino, mas quando Hal foi acessar o terminal, os mapas estavam em alguma língua europeia que Hal não entendia, e ao ligar para Duya, ela disse que estava desatualizado, e logo a nova atualização chega ao seu dispositivo. Contudo, junto com as traduções, veio uma ferramenta que fazia um raio cair na cabeça de Hal toda vez que ele falava mal de Duya, mas antes de partirem, eles foram até o buffet do hotel para jantar. Contudo, um dos morcegos de patrulha de Vivian acabou detectando perigo, e eles precisavam voltar para o quarto, mas um homem que falava a língua deles aparece na mesa, Nangong. A primeira coisa que Hal pergunta é se ele sabia onde ficava Workford, a cidade do novo inquilino, e Nangong disse que era seu destino, mas ficou curioso para saber o porquê deles irem até lá. Workford era uma cidade deserta, e o que mais chamava a atenção eram as ruínas do castelo que havia por lá, mas Nangong recomendou que eles passassem longe desse lugar, pois era assombrado por fantasmas. Mais tarde, no quarto, Hal estava pensando que esse novo inquilino provavelmente era bem problemático, e a causa desses fantasmas, mas havia um problema maior no momento. Vivian detectou a presença de um caçador de demônios nesse hotel, mas Lily, mesmo sendo uma pária, assim como Vivian, não percebeu nada. Contudo, Vivian tinha um palpite de que Nangong era esse caçador de demônios, mas não precisava ser só uma suspeita, pois Nangong estava ouvindo tudo da sacada e confirmou, ele era mesmo o caçador de demônios. Vivian não o leva nem um pouco a sério, pois caçadores não revelam suas identidades tão facilmente, mas para provar, Nangong usa uma de suas habilidades, e mesmo quase caindo do prédio, faz eles acreditarem em suas palavras. Nangong disse que os tempos mudaram, e para se adaptarem à nova sociedade, não poderiam se esconder mais. Vivian ainda achava que ele era um charlatão, mas Nangong mostra um de seus encantamentos de caçador, provando que era um, e ele faz uma proposta, dizendo que, mesmo sendo um caçador, poderia levá-los até Workford, e sem pensar muito
tempo, Vivian aceita. É claro que ela não confiava nele, mas eles precisavam ficar de olho em Nangong, e muito provavelmente o alvo dele em Workford era um novo inquilino. No trem a caminho da cidade, Hal perguntou o que eram esses acontecimentos fantasmas em Workford, mas nem Nangong sabia. Porém, na TV, o noticiário estava entrevistando uma suposta testemunha dos acontecimentos. Segundo a testemunha, o castelo colapsou séculos atrás, e mesmo assim, ele disse que viu chamas azuis no castelo e ouvia o sino tocar todas as noites. O governo do Reino Unido estava preocupado com a situação e daria uma recompensa em dinheiro para quem solucionasse o problema no castelo, e é claro que isso deixou Vivian toda animadinha. Porém, no mesmo trem, havia algumas pessoas estranhas lá também, e Vivian deduziu que elas fossem outras pessoas competindo pela recompensa. A cidade realmente parecia assombrada, mas por sorte, Nangong conseguia farejar os fantasmas, e por isso, eles acham o hotel que fica próximo do castelo. O homem que apareceu na TV era o dono da estalagem, mas os quartos estavam todos cheios. Contudo, ele faria o possível para deixar um dos quartos vagos e acomodar os clientes, mas ele parecia muito suspeito. O dono da estalagem, Angus, consegue preparar 2 quartos, um para as garotas e outro para Hal e Nangong. Angus perguntou se Nangong estava lá pelos eventos fantasmagóricos do castelo, e Hal tentou esconder, mas Nangong falou que era um caçador de demônios de uma forma bem exibida. E para aproveitar a oportunidade, Nangong já chama Angus para uma conversa sobre o castelo. Angus não conseguia fornecer um mapa do castelo, mas sabia da história por trás do famoso castelo de Workford. Há muito tempo atrás, um imperador que colecionava inúmeras raridades e tesouros morava lá. Ele tinha 3 filhos, e quando morreu, o mais velho herdou todos os tesouros. Portanto, uma rebelião dos outros 2 filhos aconteceu. Toda a cidade virou um campo de batalha imenso, uma guerra desenfreada, e aqueles que tentaram invadir o castelo e pegar suas riquezas foram mortos pelas inúmeras armadilhas no local. No fim de tudo, os 3 irmãos acabaram morrendo, e seus fantasmas assombram até hoje aqueles que tentam roubar os tesouros do castelo. Hal conta toda a história somente para Vivian, pois Lily estava dormindo, mas Vivian tinha uma coisa interessante para contar também. Vivian enviou alguns morcegos para o castelo e realmente detectou presença de fantasmas. Contudo, eles estavam somente no subsolo, onde eram guardados os tesouros, e os eventos fantasmas estavam ocorrendo acima do chão, o que quer dizer que havia outra coisa por trás dos eventos, provavelmente algo envolvendo o novo inquilino. Quando Hal volta pro quarto, ele se depara com Nangong olhando atentamente para uma foto. Ele não gostava de falar sobre isso, mas aquela era a sua irmã. Hal perguntou o porquê dele não trabalhar junto dela, já que poderiam ser ambos caçadores, mas ele disse que ele se tornou um caçador de demônios para protegê-la e não sabia onde ela estava no momento. Enquanto isso, do lado de fora do hotel, Angus estava levando aqueles 3 sujeitos estranhos do trem para o castelo de Workford, e Nangong estava coletando as informações espiando pela janela. No meio da noite, Vivian entra no quarto de Hal pela janela, e mesmo assustando e o derrubando da cama, era para avisar que Nangong havia sumido. Era de madrugada, um pouco mais da meia-noite, e Vivian percebeu que o trio de pessoas estranhas também havia sumido. E é claro que eles deveriam partir agora, mas Lily havia destruído todo o quarto e mordido todas as cômodas por causa da fome e do sonambulismo. Mas depois de Vivian acordá-la com um empurrão, era hora de passear com o cachorro. Angus estava levando o trio para o castelo e os assustando com as várias histórias de terror, e até ouviram um barulho estranho no teto do carro, mas não era nenhum fantasma, era Nangong. Porém, ele teve alguns problemas com a cobra de um dos passageiros do carro. Enquanto isso, Vivian estava levando Hal pelos céus, enquanto Lily corria em sua forma de fera para achar o atalho escondido que levava até o castelo, e Vivian só sabia desse caminho por causa de suas convocações. Porém, Lily acabou dormindo enquanto corria e bateu de cabeça em uma pedra no caminho. Contudo, aquela pedra era o que bloqueava o atalho que dava direto para o castelo. O caminho tinha cheiro de mofo, era bem escuro e perigoso, mas com a ajuda dos morcegos que viviam nessa caverna, Vivian conseguiu guiar todos até o fim do caminho. Ao saírem, eles se deparam com as ruínas do castelo e as diversas pessoas que vieram pela recompensa. E agora, eles teriam de achar o novo inquilino, mas o terminal de Hal não queria cooperar e eles teriam de investigar sozinhos. Enquanto caminhavam, eles viram Nangong em ação, espreitando nas ruínas do castelo como um verdadeiro caçador de demônios, e eles se esconderam para não serem vistos. Contudo, um barulho ecoa pelas ruínas e chama a atenção de todos eles, e após pedir desculpas com jeitinho, Hal consegue informações do terminal, que disse que o novo
novo inquilino estava por perto. O tal som estranho vinha da igreja, mas ao se aproximarem, eles têm de se esconder para não serem vistos pelas pessoas que vieram explorar as ruínas. Mas para afastar eles, Vivian e Lily usam suas transformações para assustá-los e os fazendo correr para bem longe. Lily remove a pedra que tampava a passagem com facilidade e ao entrarem, se deparam com uma igreja bem destruída. Mas havia uma pista interessante, cheiro de humanos e uma pegada. Havia alguém na frente deles. Usando sua magia, Vivian consegue revelar escrituras antigas na cruz da igreja e com a tradução do terminal e a força de Lily, eles conseguem achar uma passagem secreta. Ao entrarem, eles se deparam com um enorme espaço nas partes subterrâneas do castelo e Vivian disse que provavelmente a lenda era real, pois ali tinha uma energia muito ruim e esse lugar pode ter sido usado para coisas indescritíveis. Mas Lily não estava nem ligando para isso e correu na direção do cheiro humano que estava farejando. Enquanto isso, do lado de fora, Nangong estava usando suas habilidades para farejar o local também e conseguiu achar uma entrada nas ruínas. Eles fizeram uma paradinha no caminho para descansar, mas em um dos corredores viram uma luz e escutaram alguns barulhos. Pensando ser o novo inquilino, foram até lá investigar, mas era Angus, o dono da estalagem que ficava próxima do castelo. Hal achou que não era necessário se esconder dele, pois parecia uma pessoa normal, mas Vivian disse que uma pessoa normal não chegaria aqui tão facilmente, além dele ter diversos equipamentos. Então, algum segredo ele tinha. Vivian cobre os três com uma névoa que disfarça suas aparências, e com isso, eles fingem ser os fantasmas que cuidam dali. E Angus revela que só estava ali para buscar algumas coisas para chamar a atenção dos turistas leigos. A névoa não iria durar muito tempo, por isso, Hal, ainda fingindo ser o fantasma, só diz para Angus sair logo dali. Quando a névoa baixa, eles veem em uma das paredes perto algumas escrituras estranhas. Segundo Vivian, aquelas eram escrituras rúnicas mágicas que repeliam o mal, geralmente usadas por caçadores de demônios. Vivian consegue traduzir e as runas diziam que estavam ali para proteger o lugar do mal acima de todos, e quando fossem destruídas, os guardiões acordariam. Vivian acaba se precipitando e coloca sua mão em uma das runas, que corresponde ao seu poder mágico, e ativa as armadilhas. Hal ativa seu escudo e eles têm de sair correndo dali. E no fim do corredor, Lily quebra a parede que os impedia de passar. Enquanto isso, Nangong estava passando um perrengue nesse castelo e ainda tinha medo de um simples ratinho. Eles andam mais um pouco pelos corredores e se deparam com uma pedra enorme vindo na direção deles, e mesmo desviando dela, Lily correu atrás dela, exatamente como um cachorrinho faria. Lily cai em uma armadilha, mas Vivian consegue resgatá-la com seu voo. Só que aquele lugar parecia ser seu destino, pois acharam inúmeros tesouros. Contudo, Hal percebeu que era só uma miragem, uma armadilha para eles. Eles continuaram seu caminho pelas ruínas, como se nunca fosse acabar. Eles até deduziram que as pegadas e pista não foram deixados pelo novo inquilino, e sim por Angus, mas o pensamento foi interrompido por outra armadilha, paredes que iam esmagar os três. Lily tentou quebrá-las com sua força, mas ela e Vivian estavam com seus poderes reprimidos. Contudo, Hal consegue parar as paredes com suas mãos, por algum motivo. Nangong estava recém chegando no corredor que a pedra corria, e após se esquivar também, acabou caindo em um buraco ainda mais fundo que os outros caíram. Quando eles achavam que finalmente poderiam parar para descansar, os fantasmas dos cavaleiros se levantam diante deles, mas não era a melhor das ideias lutar ali. Ao conseguirem fugir, Lily lê em uma das espadas dos cavaleiros sobre uma pedra mágica de invocação, e Vivian explica que era como uma linha de contato com os demônios para invocá-los, mas contanto que o selo não fosse quebrado, estava tudo bem. Mas quando Hal olha para cima, percebe que a pedra mágica estava bem ali. Enquanto isso, Nangong havia achado um lugar bem interessante e usou sua magia de caçador para explodir todas as paredes. Contudo, isso causou um estrondo forte o suficiente para soltar uma parte das correntes que prendiam a pedra mágica e soltar os cavaleiros fantasma. Agora, Hal e as garotas estavam cercados de todos os lados. Esse é o final do episódio 6, mas se você quiser saber o que acontece com esse trio, deixa aí nos comentários o like e, claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais!